acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band e pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, o www.potiguarnoticias.com.br. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor doutor Wellington Duarte, que é dirigente da ADURN, diretor de política sindical da ADURN Sindicato da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que dá o prazer da sua presença no programa de hoje. Professor, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Eu que agradeço, boa tarde a todos e todas. No noticiário de hoje já está em pauta uma paralisação dos servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu pergunto ao senhor o que o ADURN Sindicato tem a ver com essa paralisação. Na verdade, há dois tipos de ações para amanhã. Uma parte do movimento sindical das federais vai fazer esse ato de paralisação e uma parte que está centrada no movimento docente vai optar pela mobilização. Qual a diferença, professor? A diferença básica é que nós vamos amanhã, por exemplo, no caso dos professores universitários, ter uma reunião com o governo. Então, mais uma rodada de negociação que foi retomada a duras penas, mas foi retomada. E nós achamos que paralisar no dia que nós vamos nos reunir com o governo seria um contrassenso, inclusive. Então, por isso que a nossa Federação Nacional, o PROIFES Federação, da qual o ADURN Sindicato é filiado, optou por fazer essa mobilização, que é de alertar os professores, protestar contra a morosidade das negociações e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas, a sociedade como um todo, veja a importância que tem uma carreira docente boa para o desenvolvimento do país. Eu queria que o senhor comentasse conosco mais um pouco quais são as reivindicações que estarão na mesa de negociação amanhã. Entre as várias, as principais, eu poderia citar o cumprimento do acordo que nós fizemos com o governo no ano passado, em 2011, que diz o quê? E que se arrasta até o presente. Ele reestrutura as carreiras e dá um reajuste emergencial para os professores universitários. Aliás, nós fomos a única categoria do Serviço Público Federal a ter esse tipo de reajuste, que é pequeno, mas é um reajuste que foi colocado no orçamento desse ano. E esse projeto de lei está no Congresso desde dezembro de 2011. Então é muito lenta a tramitação. E era para ter entrado em vigor agora em 1º de março. Então nós estamos pedindo mais celeridade a esse processo. Uma outra coisa é que o governo negocie de forma mais avançada, mais rápida, a carreira docente. Nós somos professores que nós estamos presos numa carreira que foi definida na década de 80 e nós queremos definitivamente uma carreira para o magistério superior e para o ensino básico, técnico e tecnológico. Mas o que é essa carreira hoje, o que se tem hoje e onde a categoria quer chegar? Precisa entender o seguinte, hoje nós temos 3 categorias de professores dentro do mesmo universo. Os professores mais antigos, que têm uma aposentadoria integral, os professores que entraram de 2004 até 2011, que têm uma aposentadoria que depende de um conjunto de cálculos para que ele chegue à sua previdência, à sua aposentadoria, e os professores que vão entrar a partir desse ano, que tem um teto, que é o teto do INSS, que é em torno de R$ 3.200, R$ 3.500, não sei bem ao certo. Nesse sentido, você precisa construir uma carreira que seja atrativa. Hoje, um professor doutor, ao entrar na universidade, o salário dele, o salário básico, o vencimento básico dele é em torno de R$ 2.500, o que é muito pouco. Aí o complemento são gratificações? É a retribuição por titulação e hoje existe uma gratificação chamada GEMAS, que é uma gratificação para o magistério superior, que vai ser incorporada agora, foi um dos frutos da negociação, vai ser incorporada agora no vencimento básico. Mas basicamente o salário do professor vai ficar a retribuição por titulação e o vencimento básico. E nós queremos que esse vencimento básico corresponda de fato ao perfil de um professor universitário. Professor, uma das preocupações da categoria é com a questão da pesquisa. E esse salário não atrai pesquisadores. Me parece que tem essa preocupação. Eu acho que toda a sociedade quer que a universidade produza algo para ela, para que seja devolvida a ela. A pesquisa, a extensão são parte disso. E você precisa atrair pessoas que façam pesquisa, sejam pesquisadores. E não apenas professores. Porque a universidade é um complexo, né? Então, a pessoa que entra, o professor que entra na universidade, ele vai fazer parte de um tripé. E para você atrair essa pessoa, para fazer esse tripé, precisa de fato de uma remuneração mais justa. No passado isso já foi mais justo, historicamente
Os professores têm perdido ou têm avançado? Olha, eu diria que desde a década de 80 que a luta é constante. Houve pequenos avanços, mas na maior parte do tempo foi o movimento docente correndo atrás do prejuízo. É evidentemente que você deve levar em consideração as conjunturas de época. Nós hoje vivemos uma crise internacional muito forte que não deve ser descartada na hora de um processo de negociação. Mas também achamos que os professores universitários, que giram em torno de 120 mil, têm que ser vistos de uma forma mais, eu diria, mais positiva por parte do governo. Eu, particularmente, acho que o governo tem sido leniente com os professores das universidades federais e com os institutos tecnológicos. Em relação à idade, há um debate, eu vi recentemente na Rádio Senado, inclusive uma discussão acerca do aumento da idade para a aposentadoria dos servidores públicos, sobretudo os que trabalham com essa questão mais da intelectualidade, que justamente quando ele está mais maduro, com muita potencial de produzir, com muito potencial de passar conhecimento, lhe é imposta muitas vezes a aposentadoria, muitas vezes a contragosto do professor que gostaria, se tivesse incentivo, de continuar na ativa. Qual o olhar do senhor sobre isso? Olha, a aposentadoria compulsória hoje em dia é 70 anos para todos os servidores, né? Eu acho que para que realmente você tenha um conjunto de professores que chegam a certa idade e estão no ápice da sua carreira científica, não estão tanto envolvidos na graduação, mas na pesquisa, eles são muito importantes para a universidade. Obviamente que esse debate começou a ser feito agora, nós entendemos inclusive que a qualidade de vida das pessoas permite esse debate. Agora você precisa ter um atrativo para que essas pessoas permaneçam na universidade, e você não pode ter um outro elemento que não seja o salário ou uma contribuição para a permanência do professor, que vai chegar a uma certa idade e evidentemente vai querer uma remuneração uma renda maior para que ele fique dentro da universidade. Inclusive, quando foi determinado esses 70 anos do servidor, a média da população brasileira era de 50 e poucos anos de vida, e isso já mudou bastante. A expectativa de vida da população brasileira é muito melhor. Professor, peço licença ao senhor e aos nossos telespectadores para fazermos um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando ainda com o professor doutor Wellington Duarte, que é diretor de política sindical do Adurne Sindicato. Um minuto só. De volta ao programa Conexão Potiguar, e a gente abre esse segundo bloco dando um recado aqui da LL Imóveis. Você que quer comprar um terreno, fazer um investimento num loteamento, você poderá fazer por apenas R$ 249 a 5 minutos do centro de Parnamirim. É só dar um pulo lá na LL Imóveis e escolher o seu lote. No programa de hoje nós estamos conversando com o professor doutor Wellington Duarte, que é diretor de política sindical da Adurne Sindicato. E no bloco anterior nós estávamos conversando sobre a questão da carreira e também do momento em que o professor está no seu ápice de preparo e ele é obrigado a se aposentar. E eu pergunto ao senhor, professor, muitas vezes quem termina lucrando com isso são as universidades privadas que, depois de que a universidade pública prepara durante anos, muitas vezes essas pesquisas começam quando o professor era ainda estudante, através do CNPq, CAPES, e quando ele está preparado, ele termina indo, não tendo incentivo para ele ficar na universidade pública, no campo da pesquisa, ele termina indo para a universidade privada. É mais ou menos isso, né? Você tem vários exemplos disso aí. Nós achamos que há espaço para as duas instituições, tanto as instituições privadas, que têm um perfil característico delas, como as instituições públicas. O que nós achamos é que quando você estabelece uma carreira para a pessoa, você estabelece o presente e o futuro para ela. Então, se você entra numa carreira com uma perspectiva de crescimento, com a perspectiva que você vai ser remunerado e vai ter de volta aquilo tudo que você investiu na sua vida particular, na sua carreira, então você permanece nessa instituição. Se você não tem essa perspectiva, a tendência natural é que você procure novos caminhos. Eu devo dizer uma coisa: há muitos exemplos de professores novos que vêm para o Rio Grande do Norte, mas que acabam saindo daqui. Por quê? Porque as universidades do Centro-Sul, embora o salário seja nacional, o salário do professor universitário, eles oferecem uma estrutura mais adequada. Então os professores passam pouco tempo aqui e eles poderiam desenvolver suas carreiras científicas aqui. Porque não tem esse atrativo. A gente precisa de um atrativo que torne o professor presente na universidade e produtivo, que ele produza algo que
para devolver à sociedade. Professor, ao mesmo tempo que o senhor coloca essa dificuldade aí de remuneração desse trabalho intelectual tão importante que é o professor, ao mesmo tempo, a olho nu, a gente vê quem passa aqui no campus, vê a quantidade de prédios ser feito. Parece que há um mau investimento, pelo que o senhor estava me dizendo, em estrutura do que em pessoas. Se você colocar na balança a quantidade de recursos que foi aplicada em infraestrutura e a quantidade de recursos que foi aplicada em pessoal, mesmo contando com os concursos públicos, você vê um desequilíbrio. Evidentemente que você não pode desconsiderar a quantidade de recursos que foram investidos na infraestrutura. E por isso que nós reivindicamos uma parcela desse crescimento. Nós queremos crescer junto com a instituição. Nós não queremos, como pessoas, indivíduos, que fiquemos colocados no segundo plano, embora o discurso do governo seja o de que nós somos muito importantes para o desenvolvimento do país. E a gente tem exemplos da China, da Índia, que fizeram grandes investimentos em pessoas e hoje em dia estão alavancando taxas de crescimento bem superiores ao do Brasil. É impressão minha ou há um investimento no que diz respeito a um investimento diferenciado em ciência e em tecnologia? Ou seja, as pessoas que trabalham, os profissionais que trabalham em ciência e tecnologia, eles são melhores remunerados? Não, na verdade, basicamente a pesquisa em ciência e tecnologia, ela tem um diferencial, depende do tipo de carreira que a pessoa escolhe. O que nós achamos é que, de forma homogênea, deveriam ser dadas condições mais igualitárias, em termos de estrutura, para, por exemplo, quem é de uma área de tecnologia, quem é de uma área de humanas, quem é de uma área de aplicadas, deveria ser um básico em estrutura que permitisse ao professor ter a capacidade de fazer pesquisa. E hoje nós vemos um certo desequilíbrio. Não é culpa do professor, evidentemente, mas que você vê esse desequilíbrio dentro da universidade, você vê. E quando o sindicato coloca isso para o governo federal, para o Ministério da Educação, existe uma porta para diálogo no que diz respeito ao avanço dessa perspectiva dos professores, ou há um encerrar do diálogo, um radicalismo? Eu acho que a nossa federação, ela faz parte de uma corrente do movimento docente que aposta no diálogo. E por apostar no diálogo, nós vemos conversando com o governo desde o ano passado, e nos nossos contatos com o Ministério da Educação, o ministro da Educação, o Luiz Mercadante, tem sido muito receptivo às nossas ideias. Inclusive, há um acordo que foi feito no ano passado que vai, segundo o acordo, em janeiro de 2013, equiparar os nossos salários do teto com a ciência e tecnologia. Nós estamos reivindicando o piso com a ciência e tecnologia. Não é que o professor universitário ganhe mal, mas em comparação com determinadas carreiras do executivo, nós achamos que mereceríamos uma atenção melhor, uma atenção maior do governo. Por isso que nós estamos nesse debate. É um debate duro, é uma negociação, a gente não sabe se vai vencer ou vai perder, mas entendemos que temos que negociar até o fim. Radicalizar nesse momento é prejudicar a comunidade acadêmica. Por quê? Porque, veja bem, uma outra corrente do movimento já decretou nesse final de semana uma greve por tempo indeterminado no dia 19 de maio. Nós achamos isso uma irresponsabilidade. Até porque nós estamos em processo de negociação. Se você imaginar que se nós estivéssemos nessa aventura e deflagrássemos uma greve no dia 19 de maio, as perdas seriam enormes, principalmente para os alunos. Por quê? Estamos no final do semestre. Então você levantaria uma série de problemas para a universidade, para a comunidade acadêmica. E por uma questão de princípio democrático, você não pode chamar uma greve quando você está negociando. Se a outra parte abriu o diálogo. Pois se você não tivesse esse diálogo com o governo, é um diálogo duro, como eu disse, de idas e vindas, mas é um diálogo. Então, você só poderia usar esse último instrumento quando o diálogo fosse rompido. Não foi rompido. Professor, peço licença ao senhor mais uma vez e aos nossos telespectadores. Faremos um rápido intervalo comercial e voltaremos na sequência conversando com o diretor de política sindical da Durne Sindicato, professor doutor Wellington Duarte. É um minuto só.